Aos 18, eu engravidei da Maria Cecília. Aos 19, a Cecília nasceu. Aos 21 do meu esposo, ele já tinha passado no concurso público. Aos 23, eu já tinha passado no concurso público. Fiz tratamento para ter o segundo filho. Logo depois veio o terceiro. Eu sou mãe de 3 e uma família muito feliz. E todos os dias eu agradecia a Deus pelos meus 3 filhos, pelo meu casamento, pela minha saúde, pela saúde da minha família, pelos amigos. E eu sabia, o tempo foi passando, ela entrou na adolescência, tinha esse namoro, que era um namoro online, um namoro que eu conheci o rapaz, mas eu não sabia o que estava nas conversas, até que ela partiu. E quando você é mãe e se encontra numa situação em que você não entende, a gente se destrói e tenta se reconstruir novamente pelos que ficam, pelos que estão ao seu lado. Uma família toda foi destruída. Amigos. E nesse momento, você olha a responsabilidade que uma decisão causa na sociedade. Então, eu não entendia. Eu não entendi o que aconteceu, eu não entendi por que minha filha partiu. No início, eu ficava fazendo perguntas, mas por quê? Ou se eu tivesse feito isso, por que eu não olhei? Por que eu não me aproximei mais? Então, você tem 2 caminhos. Para mim, esse era muito claro. Ou eu me afogava na dor, ou eu tentaria sobreviver. É tanto que hoje eu estou com minha blusinha amarela do Vida que Segue, que é um grupo de pais enlutados por suicídio. E nós nos titulamos de sobreviventes. Nós sobrevivemos a uma tragédia. E você vive o luto. E o luto ele é muito peculiar, viu, companheira Elaine? Ele é muito especial para cada um, ele é muito particular, ele é muito íntimo de cada um, porque cada um vai viver o luto à sua maneira. Mas eu me sentia muito mal quando eu escutava assim: não chora, que faz mal à tua filha. A tua filha precisa descansar. Olha, tu não pode ficar muito tempo sofrendo porque você vai dar o exemplo para a sua família, seus filhos são pequenos. Isso vai passar. E hoje eu entendo que o luto ele precisa ser vivido. Ele precisa ser, às vezes, talvez Mike partiu pelo excesso de dor. E o excesso de dor dentro da gente pode nos adoecer mentalmente. Então é necessário cuidado e a vivência do luto. Nós, mãe do grupo Vida que Segue, nós éramos 7 inicialmente, nós nos reuníamos todo mês para fazer como um grupo terapêutico para conversar sobre as nossas dores. Eu escutava uma mãe, como que tinha acontecido. No início, eu me culpava por conta que eu não olhei, não percebi, não ofereci ajuda, nem imaginava que minha filha pudesse cometer tal ato. Então, o que eu sentia, as minhas dúvidas, a minha culpa, nós nos chegamos a um determinado ponto em que a gente só consegue tentar sobreviver. E eu percebi que o conhecimento, às vezes, salva a vida. E salvou a minha vida. Quando eu escutei outras mães. Quando eu participei de grupos terapêuticos com pais que tinham a mesma dor que eu. Não era diferente. Algumas mães, e até aliviava saber que algumas mães ofereceram tratamento até o final. Porque eu me culpava por não ter oferecido um tratamento. E aí eu percebi que, às vezes, alguém vai oferecer tratamento psicológico, psiquiátrico, e mesmo assim, o filho partiu. Então, aliviava um pouquinho, porque eu disse, nossa, minha culpa aqui,
mostra que, na verdade, eu só não tinha conhecimento, eu só não sabia lidar com a situação. Talvez se eu tivesse o conhecimento e uma política pública há mais tempo, porque 2015 foi a época que começaram a trabalhar saúde mental, e eu jamais teria levantado essa bandeira se a minha família não tivesse passado por isso, porque não queremos ouvir sobre suicídio, sobre depressão, sobre ansiedade, mas sabemos que esses sentimentos, eles existem dentro da nossa sociedade, talvez até mesmo próximo da gente, dentro da nossa casa. E a gente percebe que há toda uma política voltada hoje, identificação de sinais, a política de oferecer ajuda, de perceber, de estar ao lado de alguém, principalmente dentro dos grupos, nas instituições. Nós somos um grupo muito unido aqui em Campo Maior, companheiro Sérgio. Nós somos muito unidos. Aqui nós abraçamos o Lions como uma missão. E dentro do nosso grupo é trabalhado saúde mental. O apoio do companheiro, o companheiro está ao lado. Numa missa que teve da minha filha, talvez faltou muitos amigos, mas os Lions estavam lá. Por mim, pelo meu esposo. Porque no momento da dor, não precisa dizer nada. Nenhuma palavra conforta, mas a presença, ela diz muito. A presença eu já sentia, estão aqui por mim, pelo meu esposo, pela minha família, porque eu pertenço ao Lions. Então, o grupo ele é muito importante quando você dá esse apoio. E percebemos que precisa existir mais políticas públicas. Aqui em Campo Maior trabalha-se o setembro, aliás, a prevenção ao suicídio no mês de setembro, mas também no mês de maio. Um ano após a partida da minha filha, companheiro Sérgio, foi instituída uma lei aqui em Campo Maior chamada Lei Maria Cecília, Lei de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio. Ela foi instituída para acontecer todo o primeiro sábado de maio. E no município, a lei garante atendimento psicológico nas escolas, workshops, palestras, caminhadas, qualquer evento que possa trabalhar e prevenir o suicídio. Eu não gosto muito da palavra suicídio. Suicídio é um tabu na nossa sociedade. Então, eu falo de valorização da vida. O trabalho na valorização da vida. Eu sou ativista pela vida hoje. Onde eu chego, todo mundo sabe que eu sou ativista pela vida. A minha política é de, a todo custo, estar em campanhas que salvem vidas. No mês de outubro, nós teremos o Outubro Rosa. Eu estou palestrando nas instituições para mulheres, falando sobre direitos. No Agosto Lilás. No mês de maio, além de trabalhar políticas voltadas, as escolas têm que desenvolver projetos. Então, todo ano é realizada uma audiência pública no mês de maio. No mês de setembro também. E agora, em setembro, será dia 26 na Câmara Municipal. Então, eu me volto para essa política, eu me volto para a prevenção. E falar de prevenção é falar de tudo que possa ajudar alguém que está passando por um sofrimento interno. Quebrar o silêncio é a primeira frase que eu falo quando eu ando nas palestras. Quebre o silêncio, peça ajuda. Nós, dentro da instituição, a gente sabe quem está bem e quem não está. Então, se eu passar por alguém e identificar, eu sempre pergunto como você está. Porque na fala, eu vou sentir. E eu vou dizer, se você precisar, pode me procurar. Aqui em Campo Maior, nós temos uma sala chamada Núcleo de Valorização da Vida. Ela era um sonho que eu tinha, e ele foi realizado através da vereadora Conceição Lima, que também é integrante do Lions Clube daqui de Campo Maior. Ela é a nossa vice-presidente. E a vereadora Conceição Lima, ela pediu ao esposo
que dentro da regional criasse uma sala de acolhimento com psicóloga para atender a quem precisasse. O núcleo foi instituído em 2022, novembro de 2022. No início, trabalhamos com as psicólogas do hospital, que fica ao lado da regional. Elas atendiam gratuitamente. Chegava alguém no núcleo, chamava as psicólogas do hospital. O hospital mudou a direção, não tínhamos mais as psicólogas do hospital. Então, comecei uma campanha de voluntariado com as psicólogas de Campo Maior. E por incrível que pareça, todas me deram a mão. Quem eu procurei, você pode atender voluntariamente, gratuitamente, alguém que está precisando no núcleo de valorização da vida? E elas diziam sim. No início eu pagava. Meu esposo chegou a pagar tratamento. E detalhe, não era tratamento para alguém que não podia pagar. Era para alguém que podia pagar, mas os pais não aceitavam o atendimento psicológico. Então, com a responsabilidade de uma tia, eu pagava a psicóloga e a psicóloga iria atender aquela pessoa que o pai não queria que tivesse atendimento psicológico, porque achava que era frescura. Infelizmente, ainda existe esse pensamento dentro da sociedade, que é mimimi, e não é. São dores internas. Dores que estão levando nossos jovens e também, governador, nossos idosos também. Eu participei recentemente de uma palestra do psicólogo, ele foi no TCE do Piauí, ele veio somente ao Piauí para palestrar sobre Setembro Amarelo, e ele falou que a depressão é uma doença que atinge mais as mulheres. Mas as mulheres, por ela ter uma resiliência, uma força, que a gente não sabe de onde vem essa força da mulher, a gente não sabe de onde vem essa força que deixa uma mulher de pé diante das piores dificuldades, a mulher, o número maior de suicídios não são nas mulheres, são nos homens. E eu ainda não vi política voltada para a saúde mental masculina. Tem uma frase que diz, homem não chora. Homem chora. Que homem não sente. Homem sente. E às vezes esses sentimentos retraídos, em que eu não possa falar, não possa pedir ajuda, porque tem que estar todo o tempo naquela postura de fortaleza, o homem vai adoecendo. E o maior número de suicídios está na classe masculina, no gênero masculino. Então, a gente percebe que é uma doença que é voltada às mulheres, mas se desenvolve mais nos homens. E precisamos ter mais políticas públicas para fazer com que se quebre esse silêncio masculino. Então, eu escutei uma frase recentemente que eu prefiro carregar as lágrimas de um homem no ombro do que um caixão nas costas. E essa frase me marcou porque é uma política pública que deve existir, até mesmo dentro das nossas instituições. Percebemos o quão ainda teremos que avançar, porque a cada minuto no mundo alguém parte pelo suicídio. E entre os jovens é a quarta causa que mais leva os jovens. Então, dentro da nossa família, da nossa instituição, a gente precisa cuidar da saúde mental dos companheiros, mas também da nossa família. Percebeu que alguém não está bem, ofereça ajuda. Leve o companheiro até alguém, eu lhe acompanho, eu marco. Quantas vezes eu não me disponibilizei a levar alguém, a buscar um aluno na escola, levar no núcleo, ou até mesmo numa clínica, para que tivessem atendimento psicológico. Saber que eu não estou sozinha, que tem vereadores na minha cidade que olham para essa causa, como é o caso da vereadora Conceição Lima, que as escolas já acordaram. Hoje eu passo nas escolas, não falando da minha história, mas falando o que fazer, como seguir daqui para frente, como alcançar metas,
como olhar para a vida com aquele entusiasmo de conquistar. Talvez o amor da sua vida ainda não chegou. Talvez você não escutou ainda a sua música preferida. Talvez a sua vida, você não viveu talvez os melhores momentos que você ainda tem para viver. E tudo da nossa vida é passageiro. Tanto as alegrias como também as tristezas. Quem consegue passar por uma dor fica mais fortalecido. Quem erra, quem cai, aprende a reconhecer que aquele erro te ensinou muito. Tem uma frase muito interessante de Mandela que fala assim: na vida, ou eu ganho ou eu perco. Eu ganho ou eu aprendo. Perder jamais. Ou a pessoa ganha ou ela aprende. Perder jamais. Cada momento de tristeza foi um aprendizado na minha vida. Cada dor que eu senti foi um aprendizado. Se eu não tivesse procurado ajuda, se eu não procurasse me capacitar, saber que não falamos de método numa rede social, não falamos da maneira como o outro partiu, não divulgamos fotos, não colocamos reportagens. E talvez você fique até se perguntando por quê. Porque as pessoas vão imitar o comportamento. Alguém vai se sentir pertencida àquela situação, vai se colocar numa situação de tristeza, de pertencimento. Olha, comigo aconteceu a mesma coisa, ele partiu pelo suicídio, então eu vou copiar. E aí, a nossa própria história remete a isso. Em 1774, na Europa, um escritor Goethe, ele escreveu o livro As Tristezas do Jovem Werther. Ele era apaixonado por Charlotte. Ele vestia calças amarelas e colete azul. Charlotte não se casou com ele, se casou com outra pessoa, e ele, de tristeza, cometeu suicídio. E esse livro, ele fez tanto sucesso na Europa, As Tristezas do Jovem Werther, que foi até criada uma novela, que houve uma imitação em massa na Europa nessa época. E o que eu acho mais peculiar, conhecendo a história, é que as pessoas usavam as mesmas roupas, calças amarelas e colete azul. Eu lendo, tem uma passagem que diz que Napoleão Bonaparte andava nas batalhas com esse livro no bolso. E disse que era o melhor romance, era a obra-prima de Goethe. O livro foi proibido em algumas partes da Europa, em especial na Itália, na Dinamarca. Em 1974, David Phillips, ele publicou um artigo que eu acho muito interessante. É o efeito Werther. Por que ele iniciou esse trabalho e publicou? Ele iniciou logo na década de 60, mas na década de 70 ele publicou o trabalho dele. Depois que a atriz Marilyn Monroe cometeu suicídio, foi encontrada que tinha usado muitos barbitúricos, droga, álcool, então associaram ao suicídio, e nesse momento houve um aumento de 12% naquele local onde ela vivia, de suicídios. Então, David Phillips associava a essa imitação de algo, de alguma tragédia. Alguma se sentia pertencida a esse momento e seguia os mesmos passos. Há alguns psicólogos que não aceitam, que não existe esse efeito Werther. Outros psicólogos aceitam. Mas o que é mais importante, não se fala sobre método. Não se divulga que alguém partiu pelo suicídio. Companheira Aloísia, Sim. Só aqui, quando foi colocado você para palestrar sobre o Setembro Amarelo, muitos companheiros entraram em contato comigo e alguns me mandaram algumas perguntas. Sim. E aí eu gostaria já de saber se eu já posso
fazer essas perguntas, os companheiros já estão Fique à disponíveis. vontade, companheiro. Pronto, então a primeira pessoa a fazer a pergunta é a companheira Ieda, do Lions Clube Heróis do Genipapo, Teresina Heróis do Genipapo. Companheira Ieda, por favor. Companheira Luísa, boa noite. Boa noite, minha Como querida. o companheiro Irã acabou de falar, eu sou a Ieda, do Lions Clube Teresina Heróis do Genipapo. Na verdade, eu quero inicialmente cumprimentá-la, tá? E falar da minha admiração dessa luta que você traz a partir de uma experiência vivida. Falar que pela segunda vez eu estou aqui para participar, acompanhar, que a minha maior motivação é que eu me identifico muito com essa história. A minha história é muito parecida com a sua, mas o que eu tenho a dizer é que eu tive um final feliz, graças a Deus. Graças e que hoje a Deus. A gente luta com outra filha em tratamento, ela não mora conosco, né? E o que torna tudo muito mais difícil, porque todos os dias a gente se pergunta, durante 5 anos, se está tudo correndo bem, se está tudo certo com ela, se ela está recebendo o apoio que precisa, porque a gente sabe que é muito difícil, né? Quem passou por uma não tem vontade de passar por outra. Eu acho admirável sua luta, você transformou sua história nisso. A pergunta que eu queria lhe fazer era exatamente sobre a sua trajetória, né? Considerando a sua história, eu queria pedir para você compartilhar de que forma surgiu o seu envolvimento com o ativismo pela vida em Campo Maior, especialmente nesse trabalho de prevenção ao suicídio. Mas eu me sinto já me sinto como se você tivesse acabado de me responder a pergunta, porque você já colocou tudo isso nesse momento. De qualquer forma, eu quero lhe agradecer muito, mais uma vez lhe parabenizar por essa luta e dizer que estamos aqui juntos, eu e o Elcio, meu esposo, na torcida sempre pelo melhor, para que nessa luta hajam, de preferência, sempre vencedores. E é só. Eu agradeço, companheira Ieda, mas eu vou lhe falar sobre um momento em especial. Ficamos sem direção. Quando acontece, a família fica sem direção. Você passar por um luto, e ainda mais o luto pelo suicídio, a família tenta seguir. Então, na época que eu me reunia com as mães, que a gente resolveu montar o grupo, instituir o grupo Vida que Segue, fazer com que nascesse um local de acolhimento para pais enlutados por suicídio. Começamos com 7 mães, depois foi chegando mais. Nós somos 7 gestoras no grupo, e nós começamos a fazer curso de suicidologia. Um curso, um treinamento para o que é o luto. Na verdade, eu não participava como mãe lutada, eu participava como estudante, eu queria aprender. E é tanto que, durante esse curso, a gente vê as fases do luto, em que essas fases elas podem ser estão organizadas ou não, vai e vem, e até chegar à fase de aceitação, você tem que viver um processo. Então, eu me identificava, né? Em cada momento que eu estava passando, eu sabia que aqui eu estou na negação, ainda. Ainda não estou na fase de aceitação. Então, eu ainda estou negando o acontecido. Nós fomos chamadas para palestrar no Setembro Amarelo em 2018, na escola Camilo Filho em Teresina, Universidade Camilo Filho em Teresina, é uma faculdade, numa turma de Direito, e lá os jovens passaram trechos de um filme, Orações para Bob. E eu ainda estava relutando muito em pertencer ao grupo, porque cada vez eu chorava, cada vez eu me afundava mais. E foi esse filme, Orações para Bob, que despertou algo em mim. É a história de um jovem, que ele parte pelo suicídio, depois que a família não aceitava a sua condição de homossexual, e a sua homossexualidade, e ele parte pelo suicídio, e a mãe, depois entendendo o que o filho passava, as dores que ele sentia,
o dilema entre a religião e a opção dele. E aí, esse filme, a mãe se torna uma das maiores ativistas nos Estados Unidos na luta pela vida. E você escuta, você pode olhar no YouTube, só o discurso dela final, do filme Orações para Bob. E aquilo ali me tocou de uma forma tão forte que eu sabia que eu não teria outro caminho a não ser um ativista. Então, esse filme marcou muito. Eu vi que a Rosi Alves levantou a mão. Sim, Rosi, companheira Rosi, boa noite, seja bem-vinda. Antes de mais nada, companheira Rosi, me perdoe aqui até a intervenção, mas eu queria perguntar à nossa facilitadora, companheira Heloísia, se a sua palestra já finalizou e a gente abre para essas perguntas, obviamente que continuaremos os questionamentos, ou você vai continuar aqui agora a sua exposição e você avisa ao final da sua exposição para que possamos abrir para perguntas. Pronto. Companheiro, eu gostaria de que houvesse a participação, que a partir de agora, depois de todo o meu relato, que a gente pudesse abrir para participação, para a gente poder dialogar e tirar todas as dúvidas. Porque Certo. Continue, companheira Heloísia. Até mesmo para que a gente direcionasse. Eu sei que tem algumas pessoas que querem perguntar, participar, falar, e precisamos quebrar o silêncio. Pronto. Pois é, assim, só seguindo aqui o roteiro de alguns companheiros que já tinham formulado algumas perguntas, companheira Rose, dando continuidade à sequência, tá? Então, o nosso governador, Luiz Sérgio, ele tem uma pergunta para fazer a você, né? Companheiro governador, por favor. Bom, primeiramente, minha companheira, eu gostaria que você explanasse um pouco melhor sobre o que eu vou lhe dizer aqui agora, porque existe uma lei que leva o nome da sua filha, certo? Da nossa assessora e facilitadora, e que tem impacto direto nas escolas durante o mês de maio, como você colocou. Peço que você nos relate como foi esse processo de criação desta lei e quais foram as motivações por trás dela e, atualmente, como esse trabalho tem sido desenvolvido junto aos estudantes e professores. Pronto. Inclusive para inspirar outras pessoas, né? Porque não é só uma coisa que fique restrita, é abrangente. Muito obrigada pela pergunta. É importante, às vezes eu falo da Lei Maria Cecília, mas existe todo um processo de uma criação de uma lei. A Cecília partiu em maio de 2017. Só que no ano seguinte, no mês de março, eu recebo a visita de 2 vereadores, companheiro. E eles queriam instituir uma lei de prevenção no município que levasse o nome da minha filha. Naquele momento, há um ano após, eu estava, ainda iria completar um ano, eu estava ainda num processo de tristeza, mas a lei veio para somar, para me tirar daquele sofrimento, e eu sabia que a partir daquela lei eu poderia cobrar. A partir da lei eu poderia instituir políticas públicas. Eu já estava no processo de capacitação para falar. Porque, às vezes, uma igreja queria que eu palestrasse, uma escola, e eu não sabia o que falar. Então, a lei nasceu em 2018, eu aceitei, fiquei muito feliz. 2 vereadores instituíram essa lei na Câmara Municipal, houve a votação por unanimidade. O prefeito, na época, sancionou prontamente a lei no município, criando uma política de valorização nas escolas, onde se trabalharia a saúde mental dos estudantes. Logo em seguida, companheiro, esse trabalho ele é realizado pelos professores, mas às vezes os professores precisam de uma ajuda. Então eu ia lá, me dirigia até a escola e oferecia. Eu já estava estudando direito, eu já estava conhecendo sobre a realidade de prevenção ao bullying, prevenção às drogas, e eu sabia que por trás daquela dor, daquele sofrimento intenso daquele adolescente,
existia algo. É tanto que é até errado a gente dizer assim, mas por que ele partiu? Ah, porque passou por isso. Ah, porque separou. Ah, porque a namorada foi embora. Não é isso. Quando a pessoa parte, toma uma decisão tão severa assim, ela vem adoecendo há muito tempo. É como se fosse um copo cheio de água, e realmente é a última gota, em que a pessoa vai adoecendo aos poucos, não achando o seu lugar na sociedade, não achando o seu lugar de pertencimento. E aí ele se afunda no adoecimento mental, na depressão. E ele reforça, o jovem ou alguém que esteja passando, ele reforça com algumas atitudes. E é perceptível, porque hoje eu consigo lembrar do comportamento da minha filha, companheiro, e lembrar que eu poderia ter evitado ficar trancada no quarto, ficar à noite no celular. A questão, quando ela não reclamava mais, porque minha filha era do tipo de reclamar, de estar falando que estava errado, alguma coisa assim, ela não reclamava mais. Ela simplesmente deixou de reclamar. Ela já aceitava, só se isolava. E eu sabia que minha filha estava sofrendo. E eu perguntava, minha filha, o que está acontecendo? Chamei meu esposo sentado na cama com ela triste, e eu lembro dele perguntar, Cecília, você quer falar com alguém, com um especialista? Não éramos educados, nem tínhamos esse conhecimento de pegar na mão e levar para o psicólogo. Não, você vai falar com o psicólogo. Porque naquele momento, ela precisava falar. Então, hoje, se alguém estiver passando por qualquer sofrimento, pegue na mão e leve. A força, a mãe leva o filho. Faltou isso aqui em casa. Não deixar ele escolher. Ele não estava em condições de escolher. Ela não estava em condições de escolher. Quando adoecemos fisicamente, eu sinto dores, o braço dói, ou o coração dói, ou o estômago dói, eu procuro o médico. E quando a dor é na alma, e quando a dor é mental, é algo que você fica alimentando, um sofrimento. E esse sofrimento vem muito nas escolas, e eu costumo, até nas minhas palestras, quando eu trabalho prevenção ao bullying, hoje bullying é crime, que eu vou falar sobre prevenção ao bullying, eu simplesmente digo que antigamente o melhor momento era ir para a escola. A gente dormia e acordava pensando em voltar para a escola para se encontrar com os amigos. E hoje nossos jovens vão para as escolas em sofrimento. Dor no estômago, afastamento do grupo, casacos. Outro dia dei uma entrevista e eu falei sobre o casaco. Não é errado usar casaco, mas precisamos ficar alerta. Às vezes o casaco serve até para esconder os braços que estão marcados. E uma vez eu perguntei para alguém por que ela fazia aquilo com ela mesma. E ela falava que ela não conseguia sentir dor física, porque a dor dentro dela era tão intensa que ela não conseguia mais sentir dor no corpo. E isso é preocupante. Nesse momento, pega-se no braço, leva para o tratamento psicológico. Aconselha, manda mensagem, você está bem. Torna-se ela pertencente ao grupo, ou ele pertencente a um grupo, mas precisamos fazer alguma coisa. Eu costumo agir dessa forma. Então, a Lei Maria Cecília, voltada para as escolas, justamente para que nossos jovens não sigam para o suicídio. E graças a Deus, aqui em Campo Maior, graças a Deus, depois das palestras, do trabalho que é realizado, a gente tem conseguido evitar. Um número alto aqui em Campo Maior entre os idosos. Já adultos. Maior número, homens. Então, devemos ter um cuidado maior com o homem. Rede de apoio é importante. Amigos são importantes. O amor de uma família é rede de apoio.
Alguém já deixou de partir por amor, por amar demais a família, por não causar sofrimento à família? Respondi sua pergunta, companheiro governador. Respondeu brilhantemente. Eu acredito que clareou, não dúvidas, mas esclareceu pequenas lacunas que estavam aqui pendentes por esse governador. Passo agora a nossa companheira Rose Alves, mas eu gostaria de passar, porque o nosso sistema de governadoria é compartilhado. Meu companheiro Iranildo, você pode fazer o chamamento da lista que você tem, por favor. Pronto, meu governador. É o seguinte, para seguir a sequência aí, de acordo com o que foram debatidos antes, muitos antes, companheiro fazendo pergunta, a companheira Aline, assessora do Distrito Léo. Boa noite a todos, boa noite, companheira Heloísa, como o nosso companheiro, o primeiro vice-governador falou, sua companheira Aline, do estado do Pará, do Lions Clube de Coraci. E a minha pergunta, companheira, é a seguinte: o Setembro Amarelo é hoje uma campanha consolidada como política pública da saúde mental. A companheira poderia explicar como e de que forma ele vem sendo incorporado ao cotidiano das comunidades e instituições? Perfeito, companheira. O Setembro Amarelo é uma campanha mundial, nacional, regional, local. Cabe aos gestores. Os gestores tanto estaduais, municipais, aos órgãos privados, quem está na direção, trabalhar a política do Setembro Amarelo. Nesse momento, voltar todo o direcionamento a olhar. Porque, geralmente, perguntamos até assim, por que só em setembro? Temos 12 meses, mais 11 meses que precisam ser trabalhados. Então, essa política específica do mês de setembro é para dar uma maior legitimidade à causa, mas ele não deixa de ser trabalhado nos outros anos. É tanto que nós temos leis brasileiras promulgadas o ano passado, que é a Lei 14.831, que é a de certificação das empresas que trabalham política de saúde mental, de prevenção ao suicídio. Então, aquela empresa que trabalha a questão da prevenção ao suicídio, de saúde mental, elas receberão um certificado. Algumas ainda está sendo... ela foi publicada, promulgada, mas o presidente ainda não disse como que vai funcionar. Ainda falta um decreto regulamentador dessa lei, para falar como que ela será implementada, quais benefícios a empresa gostaria de ter. Mas quem está à frente de qualquer cargo, direção, coordenação, deve implementar a política. Até mesmo, e assim, mesmo que a instituição trabalhe saúde mental, mas nós, sociedade, temos esse olhar. Nós podemos trabalhar a saúde mental de nossos colegas. Por onde você passa, companheira Aline, eu tenho certeza que você identifica pessoas com sofrimento. E, às vezes, não precisa nem identificar, só pelo fato de você conhecer a pessoa e saber pelo que ela está passando, ela sabe que aquela pessoa não está bem. E você manda um bom dia, como vai? Estou aqui, fica com Deus. Se precisar, nós estamos juntos, está todo mundo aqui ou para rir ou para chorar, geralmente. É uma frase tanto para dar aquele apoio para a pessoa, não pode contar comigo sim, eu estou aqui. Exatamente. Companheiro Iranildo. Companheiro Iranildo, alguém mais aí da sua carteira? Podemos escutar a Rosi, que ela já está aqui. É o tempo que o companheiro Iranildo volta. Já está com a mão levantada. Bom, já que ela está com a mão levantada, companheira Heloísa, eu passo agora a palavra à nossa querida companheira Rose Alves. Boa noite, companheiros. Boa noite, companheira Heloísa. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar, né? Eu me chamo Rosilene Alves,
mas normalmente aqui eu sempre coloco como Rose Alves. Eu sou também de Coraci, né, junto com a companheira Aline, e sou ex-Léo, tenho 23 anos dentro de movimento. Então, assim, hoje eu procurei, assim, na verdade, procurei ser sócia privilegiada, porque tenho mais de 15 anos dentro do movimento, então eu não estou realmente indo frequentemente a reuniões, mas eu estou nos nossos grupos do WhatsApp aqui, atenta a todos os acontecimentos, e me interessou muito quando eu vi sobre o tema de hoje, porque, e ao mesmo tempo, companheira Heloísa, gostaria de dar meus sentimentos, né, que Deus abençoe, conforte seu coração e de todos que já passaram por esse momento. E hoje eu estou fazendo um curso chamado Capelania Escolar, e esse curso, ele é cristão, né, para quem compreende que Deus é Deus, e eu fiquei, assim, impactada quando você falou sobre eu consigo detectar uma pessoa que está passando por esse problema, não sei se, de repente, já em fase, assim, bem, como é que eu posso dizer? A pessoa tá triste demais, você falou num contexto que você consegue detectar, e me chamou a atenção. Vou lhe Por quê? explicar. Porque eu vou passar por isso, tenho fé em Deus que eu vou passar, e eu quero detectar isso, porque eu vou trabalhar com pessoas, adolescentes, jovens, e o meu intuito é poder ajudar pessoas que estão passando por isso e poder mostrar um caminho para essas pessoas. Então, a gente tem que ajudar o próximo sem olhar quem. Não é porque é meu filho, não é porque é minha filha, não é porque é um parente. Não, eu vou encontrar pessoas na minha frente. Quem vai ser, Deus é quem sabe quem vai ser. Então, me chamou muita atenção e eu queria que você me dissesse, por favor, como é que eu vou Excelente detectar pergunta. essas pessoas. Obrigada. Vamos lá. Vamos conhecer um pouco a minha história. Hoje eu sou especialista de mediação de conflitos, eu tenho uma pós e estou realizando o meu mestrado. Quando eu fiz a pós-mediação de conflitos, eu fui indicada para ser mediadora de conflitos no Tribunal de Justiça, realizar mediações. E no curso Mediação Judicial, ele é realizado pelo CNJ, junto com a EJUD do Piauí, e nós recebemos muita capacitação. Dentre umas, se você colocar Heloísia Ferreira Teixeira, entre aspas, no Google, você vai ver que eu participei de uma capacitação chamada Detecção de Mentiras. Foram vários dias, no tribunal, era online, depois houve a presencial, muitos cursos de persuasão, estudei sobre a teoria das decisões, por que a pessoa decide daquela forma, os próprios cursos de neurociência, desenvolvimento e comunicação, desenvolvimento humano e comunicação, direito sistêmico, constelação familiar, comunicação não violenta. Então, assim, cada curso, cada pós que eu fiz, cada curso que eu fiz, eu aprendia. E eu aprendi também que, numa palestra, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala. Aqui eu estou entre adultos, mesmo que tenha adolescentes, mas já tem um entendimento formado, já tem uma história de vida. E eu percebo que nas minhas palestras eu devo ter o máximo cuidado para não desencadear gatilhos sociais. E sempre que eu falava assim, nas minhas palestras, quem aqui já disse eu te amo para o pai ou eu te amo para a mãe? Se você falar essa frase num grupo de adolescentes, numa sala de aula de ensino médio, se você está palestrando, está no Setembro Amarelo e vai palestrar, e se você fizer disser essa frase, você identifica pelo olhar algumas pessoas que lacrimejam os olhos. Outras baixam a cabeça, outras até choram. Por que isso é importante? Né? Ter cuidado com o que a gente vai falar. Porque eu preciso, nesse momento, quando chega o Setembro Amarelo,
Eu não gosto de ir mais para as escolas, e isso só foi até 2000, antes da pandemia. Depois da pandemia, já não ia mais nas escolas falar sobre a minha vida, sobre a minha história. Eu já tinha feito o curso logo depois da pandemia, eu fiz o curso de coach da Febracis, depois eu fiz Master Coach, analista de perfil comportamental, e isso fez com que eu aprendesse a motivar adolescentes, a falar exatamente aquilo que ele precisa ouvir naquele momento, que é isso vai passar, que você veio para este mundo para desenvolver algo extraordinário, que a tua missão aqui na Terra não é ficar esperando, está muito maior. E eu falo, os teus momentos mais felizes tu ainda vai viver, mas tudo é plantação, é autorresponsabilidade. Então, falar de autorresponsabilidade para adolescentes, falar de motivação, eu preciso motivá-los com algo que eles queiram muito. O Enem está chegando, eu vou motivá-los para o Enem. Então, eu mudei todo o meu diálogo porque eu entendi. Você percebe que você sabe exatamente o que você fala, mas você não pode dizer o que o outro entendeu. Então, a minha comunicação deveria ser clara para eles, quando eu estivesse conversando com adolescentes. E a gente identifica até no nosso discurso. Tem pessoas que vivem no automático e não percebem. Chega no trabalho de forma automática. Por favor, fechem os seus microfones. Obrigado. Obrigada. Então, assim, no nosso trabalho, a gente vive de forma automática, chega em casa de forma automática. Nunca mais eu me permiti chegar em casa e não abraçar meus filhos, dizer o quanto eu os amo. Tá no videogame, eu vou no videogame, atrapalho ali a partida, eu beijo, eu digo que amo, vou até meu esposo, beijo, sou apaixonada pelo meu esposo. Então, digo que amo, que estou ali, fico do lado, ligo para minha mãe para dizer que a amo, benção, mãe. Então, deixar de viver o automático. E organizar o meu tempo, porque nós temos tempo. Nós não temos falta de tempo. E, às vezes, você conhece que teu filho, ele é diferente. Ele é, talvez, mais sensível, ou mais racional, ou tem um comportamento mais exigente. Nós, mães, conhecemos nossos filhos mais do que eles. Sabemos quando está bem. E uma coisa que o coach me ensinou foi que tem poder quem age. Notou alguma coisa errada? Tem tempo para agir, logo. Não espera. Então, essa identificação dos adolescentes, nós identificamos. Não só neles, mas nas pessoas. E eu não me permito mais viver no automático. Eu preencho o meu dia com atividades. Meu dia é todo preenchido. Eu faço questão, eu gosto de estar todo o tempo sendo solicitada. O companheiro Ilanilton, quando falou dessa reunião de companheiro, bota para o dia 13, sábado à noite. Porque durante a semana, até 10 horas da noite, eu dou aula nas faculdades de Direito, de manhã no escritório, à tarde nas palestras, à tarde atendendo, ou estudando, ou preparando aula. Coloque para sábado à noite. Sábado à noite eu posso. Hoje eu dei aula o dia todo na faculdade, ocupando o meu tempo. E tenho tempo com meus filhos de qualidade. E consigo. Dá para identificar? Dá. Agora a gente precisa sair do automático. E ao apreciar, por não. Por gentileza, só para pegar o gancho do que foi falado sobre o falar do amar. Eu não posso esperar com que meu filho venha dizer que me ama e me dá um abraço. Eu preciso tomar atitude. Porque os nossos antepassados, eles eram muito brutos, porque o antepassado deles. Então, não é porque meu pai não me abraçava, não me cheirava, não fazia carinho, que eu não posso fazer isso. Eu não posso esperar que ninguém chegue comigo, eu tenho que tomar atitude. Então, é isso que a gente precisa fazer, pegando o gancho do que você falou. Falar que ama, abraçar, falar para as pessoas que estão ao meu lado, você é muito importante para mim. Isso muda muito, muito mesmo. Obrigada, minha companheira, você respondeu a minha pergunta. Eu vou lhe dar um livro. Inclusive, a minha palestra anteriormente com o Laios foi sobre esse livro, A Linguagem do Amor.
o Chapman, né? Então, a linguagem do amor, ele fala o seguinte, que a sua mãe, ou seus antepassados, eles não diziam porque eles não eram instigados a dizer eu te amo, mas eles expressavam o amor de outra forma. Uma das formas de expressar era atos de serviço. A mãe nunca disse eu te amo para a filha, mas não faltava nada, a comida estava na mesa, o café da manhã, as roupas lavadas, a casa limpa, atos de serviço. A gente consegue perceber que ela não foi ensinada dessa forma, mas ela quebrou esse comportamento na família, porque ela entendeu que mesmo que os antepassados dela não dissessem, mas eles se amavam da forma deles. Atos de serviço, dar presente, validar, toque físico. Às vezes você não precisa dizer eu te amo, mas você dá um abraço bem forte. Bem forte. Aqui em casa, eles dizem eu te amo, de tanto eu dizer eu te amo. Eu ligo para dizer eu te amo, diz eu te amo aí para mim. Então, instiga, começa. Já pensou você ter um filho e não poder chegar para ele abertamente dizer, filho, eu te amo? Precisamos quebrar esse comportamento. Ou então, mesmo, até o tempo de qualidade, é uma linguagem de amor. Tempo de qualidade, dar presentes, toque físico, validação e atos de serviço. São formas de amar. Podemos passar para a próxima pergunta. Muito bem. Eu queria passar aqui a palavra para a companheira Sheila Ponce, presidente do Lions Clube Teresina Centro. Tem uma pergunta para você, companheira. Boa noite, primeiramente, ao casal governador. Gostaria de cumprimentar o companheiro Luiz Sérgio, companheira Sueli. É um prazer estar participando desta sala, né? E parabenizar ao companheiro governador pela indicação da companheira Heloísia, né, para ser assessora da saúde mental e bem-estar, porque ela está mostrando a que veio, né, a capacidade dela sobre o tema. A gente sente que é um tema muito denso, mas que precisa ser externado, ser falado dessa forma, como ela vem explanando aqui, né, que está, assim, contemplando a todos que alguns já passaram por esses problemas, outros talvez estejam passando, mas ainda não perceberam, né? E uma palestra dessa, né, vai esclarecer e vai despertar toda essa problemática. Eu gostaria de cumprimentá-la, companheira Heloísia, companheira de profissão, da luta, da advocacia, né, companheira? De uma certa forma, a companheira já pincelou algumas coisas dessa indagação que eu gostaria de fazer, mas nunca é demais. Como a gente diz na nossa profissão, o que abunda não prejudica. Então, muitas vezes, a mídia aborda casos de suicídio, né? Mas os especialistas recomendam cautela, é isso? Né? Porque não é aconselhado falar sobre esse tema, principalmente se esmiuçando ou se especulando a forma de como aconteceu, o contexto e todo aquele o envolto do como aconteceu, né? Aí eu questiono para você o seguinte: quais os riscos e os impactos dessa exposição, dessa forma como a mídia, né, geralmente faz? Boa noite. Obrigada, companheira Sheila. Excelente pergunta. Companheira, a gente percebe que, quando eu falei do efeito Werther, um dos principais motivos é o efeito Werther. Mas o suicídio na nossa sociedade é um tabu. É carregado de... A sua palavra, ela é tão negativa, é difícil se trabalhar. Eu não gosto, eu sou mãe enlutada por suicídio, nosso grupo é Vida que Segue, de pais enlutados por suicídio. Mas eu nunca gostei, eu só gosto de chamar Vida que Segue. Na minha camisa só tem Vida que Segue. Então, eu trabalho hoje na valorização da vida. Então, às vezes, quando alguém vai me entrevistar, eu sempre digo, olha, não coloca nada voltado ao suicídio, não, coloca de valorização da vida. Então, quando a gente percebe esse tipo de mídia, de exposição
mas até as mídias já se trabalham e a gente percebe que o jornalismo ele está mudando para a questão da eticidade, até mesmo para não ficar desacreditado. Então, eles trabalham com a informação que a pessoa faleceu, jovem, estudante de medicina, mas não fala o motivo. Né? Ou então, tem uma mãe do nosso grupo que também tem uma lei em Teresina chamada Lei Jordana. A mãe, quando a filha dela partiu, a mídia foi para lá e gravou tudo. Jogou filha de uma professora nas redes sociais, expôs a família dela, investigaram toda a vida da mãe como se os pais tivessem culpa. Guardamos a nossa culpa, mas como se os pais fossem um vilão que tivesse feito algo tão ruim para aquele jovem. Então, essa mãe ela foi muito exposta. Hoje, a maior luta dela é trabalhar essa questão do jornalismo. Ela vai nos cursos de jornalismo e palestra falando da dor que sentiu, da exposição da vida dela. Sabia onde ela trabalhava, quantos filhos ela tinha, onde os filhos estudavam. Os irmãos da pessoa que partiu, da Jordana, foram expostos. Então, ela lutou contra isso há muito, muito tempo. Está indo nos cursos de jornalismo para falar que a família sofre, que não precisa essa exposição, e é muito difícil, porque quando uma família perde, quando alguém parte, da sua família parte pelas portas do suicídio, porque a gente não perdeu, eu sei onde minha filha está. Então, quando ela parte pelas portas do suicídio, é um sofrimento intenso, é de rasgar a alma, você não sabe, hoje com 8 anos eu consigo falar, mas no primeiro ano era muito dolorido, bastava lembrar, bastava escutar a música. Quanto tempo eu fiquei sem ir para a igreja, porque eu não conseguia escutar as músicas da igreja que já começava a chorar. Hoje, a minha terapia é escutando louvores, segurando choro. Durante muito tempo, eu me controlei, escutando as músicas religiosas. Hoje eu canto essas músicas. E às vezes eu queria ir para a igreja, queria rezar, era missa de um ano dela, de 1 mês, de 2 meses, eu queria ir para lá e as pessoas chegavam para mim e diziam, mesmo que não fosse de 1 mês, 2 meses, eu chegava lá no domingo para assistir e as pessoas chegavam para mim e diziam, é a missa da sua filha? Como se a família fosse para a missa só na data. E não entendia o porquê da família não ir. Nós não aguentamos escutar uma música. Então, você fica em casa, reza em casa, de joelhos. Passei a rezar de joelhos. Toda noite eu ajoelhava ao pé da cama e rezava. Pelo exemplo, meus filhos também copiam. Pelo exemplo, quando a minha filha partiu, o mais novo tinha 6 anos, o mais velho tinha 9. E ela tinha 17. Então, quando a Cecília partiu, então eu tive que... E agora... me veio uma virada de chave aqui na cabeça que eu passei 8 anos sem engravidar, depois da Cecília, tentando na gravidez. E 8 anos sem engravidar, quando a Cecília partiu, meus filhos eram pequenininhos. Eu pude recomeçar. Deus sabe o que faz. E por isso, eu pude recomeçar com meus filhos pequenos. A escola... Eu fui, graças a Deus, aqui em Campo Maior, a escola dos meus filhos, todo mundo soube, mas a direção preparou a escola para receber meus filhos. Se quiser abraçar eles, abracem. Se quiser escutar, escute, mas não perguntem nada. Se ele quiser falar, dê atenção, mas não pergunte nada. As crianças chegavam para abraçar ele e ele já começava a chorar e vinha para casa. Mas até que ele foi se acostumando, e todo mundo perto, os amiguinhos perto. O mais novo, ele vomitava. Ele ia para a escola, na época ele tomava o mingau dele, na escola, uma vez eu cheguei, ele deu um jato na hora que ele me viu, de vômito, e aquilo ali já era o adoecimento, a depressão, numa criança de 6 anos. Foi quando eu percebi que eu tinha que cuidar de mim. Porque eu ainda estava muito naquela coisa, deixa eu viver minha dor, deixa eu viver minha dor.
Mas tem hora que você precisa viver a dor em silêncio para que você não adoeça seus filhos pequenos. Então, eu resolvi cuidar. Hoje, até aprender a sorrir, eu voltei a aprender a sorrir. Quando eu fazia o coach, e ele, uma vez, o meu coach dizia assim, Heloísa, tu percebeu que você não sorri mais nas fotos? Você está com seus filhos estão sorrindo e você está séria, seu esposo está sério. Essas fotos vão ir para o futuro. Eles vão para viajar no tempo. E no passado, eles vão olhar para a mãe, e a mãe não está feliz porque tem 2 filhos que precisam dela. Então, eu andava com a caneta na boca para aprender a sorrir. E voltei a sorrir. Meu sorriso hoje, ele é tão sincero. Mostra a alegria de uma mãe e a dor de uma mãe que eu guardo. Eu não preciso chorar na sociedade, eu não preciso mostrar tristeza, vitimismo. Não, eu guardo a minha dor. Terá momentos em que eu vou chorar. Às vezes eu ainda vou para a igreja. Eu vou para a igreja e choro na igreja. Eu não ia para velórios, porque a família chorando, eu lembrava da minha dor, começava a chorar. Hoje eu já estou reaprendendo a ir, porque no velório não é o que você fala, é o você está lá, nas missas, a família precisa. Mas tudo no seu tempo. Nada é imposto a você, você vive o luto no seu tempo. É necessário viver o luto, mas vai chegar um momento em que você vai poder deixar o luto sair um pouco. Engraçado que eu anotei uma frase aqui para falar para vocês, que o luto é estranho. Ontem, eu olhei uma foto, sorri. Hoje, olhei sua foto e chorei. Foi uma frase que me tocou e me guarda. O luto tem horas que você está alegre, tem horas que você está triste. Tem horas que lembrar da minha filha me causa alegria, satisfação, saudade, mas tem horas que vai me causar tristeza. É um processo longo. Respondi sua pergunta, minha amiga Sheila. Muito, respondeu muita propriedade. E, assim, eu quero parabenizar pela sua explanação, pela sua fala, e dizer que você pode contar comigo, sempre que precisar, nós estamos juntas, e peço que Deus lhe abençoe para você continuar nessa sua luta, certo? E superar, né, isso tudo que você viveu. Eu também já vivi um luto, não nas circunstâncias que você viveu, e sei muito bem do que você está falando. Essa história de quando a gente vê uma foto, sorri um dia, quando vê a foto, no outro dia a gente chora, está entendendo? Esses momentos, eles calam muito fundo na alma da gente. Tá? Muito obrigada. Obrigada, companheira. Companheira Suelen. Companheira Nildo, faça aí, por favor. Microfone está Sueli, fechado. a nossa governatriz. Isso, a nossa companheira Sueli agora está com a palavra, nossa governatriz. Fique à vontade, companheira. Bom, companheiros, boa noite a todos. Né? Companheira Heloísa, diretamente a você, eu não venho aqui fazer uma pergunta. Eu venho aqui em nome da governadoria e subsidiariamente lá internacional. Por quê? Assim como eu vi aqui que durante o seu relato, durante a sua palestra, muitas pessoas se emocionaram. Eu estava observando a câmera, muita gente julgando as lágrimas, assim como eu, chorei horrores, né? Eu chorei horrores, e se eu continuar falando, eu vou chorar mais ainda. Eu vi muita gente se emocionando, chorando, porque realmente as pessoas que não viveram um problema de saúde mental, com certeza já conviveram com alguém que sofreu em relação a isso. Ou você vive, ou você convive com alguém. Ou, às vezes, é ambos, né? E, então, isso está
tão forte no mundo inteiro que, olha só, Lions Internacional se atentou para isso, né? E para Lions Internacional, né, se atentar para isso, significa que isso é um problema mundial. Não é só o choro aqui da gente, do DLA6. Não é só o choro do distúrbio multipoliar. Não é só o choro do Brasil. É o choro de um mundo inteiro. Por quê? Porque já ou sofrem com uma doença mental, porque quando a gente fala doença mental, você sabe muito bem que as pessoas entendem que é como se fosse uma pessoa, né, doente mental, mas doença mental é qualquer doença que você não consegue, né, que você tenha em relação à mente e que não consegue resolver. Porque, assim, doenças físicas, a grande maioria tem remédio. Você tem pressão alta, tem remédio para pressão alta. Você tem diabetes, você tem remédio para diabetes. Você tem uma dor, tem remédio para dor. Mas a dor mental, o sofrimento mental, você sabe, e muita gente aqui sabe que não tem remédio. Ainda não tem remédio. Para curar, tem remédio para amenizar. Ameniza, que faz a pessoa dormir, faz a pessoa relaxar, mas para curar, não existe uma cura para doença mental. E até quando você tem um remédio para amenizar, você ameniza de um lado e prejudica de outro. Porque nem hoje os especialistas não sabem lidar com a depressão, com a ansiedade e afins. Então, eu acho tão incrível Lions Internacional ter voltado o olhar para isso, sabe? Então, como uma grande organização mundial, né, ter conseguido perceber, avaliar que isso deve ser tratado pelos leões, pelos clubes de todo mundo, né? Incluindo isso numa iniciativa que com certeza vai virar uma causa global e deve ser transformada numa causa global, e eu acredito que deve ser transformada numa causa global muito prioritária, né? Prioritária. Então, eu acho essa visão de Lions Internacional assim, muito, muito especial. E nós, enquanto clubes, enquanto distrito, enquanto pessoas, né, estamos envolvidos nisso. Então, eu parabenizo aqui o governador por se atentar a isso, porque nos outros distritos nós não estamos vendo assessores dessa iniciativa, porque falam assim, é só uma iniciativa, ainda não virou causa global, eu só vou trabalhar quando virar causa. Gente, nem sem ser iniciativa, já deveria estar trabalhando, né, companheira Heloísa? Nós não precisamos esperar que Lions Internacional defina alguma coisa para que nós, leões, tenhamos uma visão. Se a gente pode ajudar, e isso é uma causa que nós precisamos realmente. Se Lions Internacional viu isso como uma causa, uma iniciativa por conta da demanda mundial, nós, leões aqui do DLA6, eu quero parabenizar, sabe, como nós já recebemos elogios por ter nomeado você como assessora, porque nós tivemos, inclusive, indicações através do Perirã, pela sua história, pela sua capacidade, né? Ninguém aqui tem lugar de fala, digamos assim, por não ter passado pelo que você passou, né? Mas, através de Lions Internacional, e como ele... Olha como o Lions Internacional teve uma visão tão ampla que ele colocou 3 semanas de serviços. Determinou aos distritos de todo o mundo somente 3 semanas de serviço durante todo o ano leonístico. E, embora saúde mental e bem-estar não seja uma causa global ainda, seja somente uma iniciativa, ele colocou como uma primeira semana de serviço para os clubes de todo o mundo. Por quê? Porque é uma causa urgente.
é uma causa urgente e deve ser prioritária. Então, nós temos aí, determinado por Lions Internacional, embora algumas pessoas, alguns distritos estejam rebatendo que ainda não é uma causa global, porque não pode falar que saúde mental e bem-estar é uma causa global, mas vai ser. E por que que Lions está investindo tanto, né? Então, o Lions Internacional tem 8 causas globais. Teve que escolher 3, e porque justamente a primeira foi saúde mental e bem-estar, justamente pela demanda grande que Lions tem percebido. Então, nós temos aí o mês de setembro voltado, Setembro Amarelo é voltado para essas questões, né, da saúde mental, mas Lions Internacional definiu a semana de serviço de 4 a 12 de outubro. Então, o que nós queremos enquanto governadoria? Não se restringem a Setembro Amarelo, porque doença mental não é só suicídio. Né, companheira Heloísa? Às vezes a grande massa pensa que a pessoa só está doente mentalmente quando pensa em suicídio, e não é isso. A partir do momento que a pessoa... E saúde mental engloba tantas coisas, e a doença mental engloba muito mais outras coisas. Pode ser por um luto, não é, companheira Luísa? Pode ser por uma perda, pode ser genético, pode ser por várias causas. E não é só porque a pessoa está pensando em suicídio que ela está precisando de ajuda. Muitas outras pessoas, por não está pensando em suicídio, mas está numa vida ruim. E o Setembro Amarelo, ele foca muito na questão do suicídio, tudo bem? Prevenção ao suicídio, tudo bem? Mas o suicídio já é a causa final, como a sua filha fez, né? A sua filha, na situação dela, já foi o fim, sendo que tinha todo um antes, né? Não estou aqui para julgar, né? Mas eu acho que quanto sociedade, quanto Leões, a gente pode trabalhar no antes, para não chegar nesse fim, né? Então, assim, vamos trabalhar no Setembro Amarelo em relação à prevenção do suicídio, mas não vamos se prender a isso, porque saúde mental envolve muitas outras coisas. O suicídio, já, como eu já falei, já é o final. Tem gente que está só esperando um abraço, uma conversa. Por isso que eu acho importante, aqui nós estamos praticamente com 35 a 40 pessoas, eu tenho certeza que abrindo aqui para todas as pessoas falarem, ou podemos fazer outro momento, só da pessoa falar, né? A gente trabalha muito a respeito disso. Fale que você vai se sentir melhor. Então, assim, é muito maravilhoso. Aqui a gente não está para determinar, a companheira Luiz deixou muito bem isso, eu não estou aqui para dizer o que você vai fazer, tal. Aqui a gente está para ouvir. E ouvir é muito importante. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida, né? E existem muitas, né, muitas situações em relação a isso. Então, eu quero pedir encarecidamente que os dirigentes de clubes que estejam aqui, que não deixem somente para fazer ações nesse Setembro Amarelo, mas que invistam muito mais na Semana de Lions Internacional da Saúde Mental e Bem-Estar, que é de 4 a 12 de outubro. Não significa que os clubes vão passar a semana todinha trabalhando nisso, mas escolha um dia, de 4 a 12 de outubro, para fazer alguma ação em relação a isso. E como a companheira Luísa sabe, que o dia 10 de outubro é o Dia Mundial da Saúde Mental, né? Que o mundo todo reconhece isso. Então, se os clubes assim, né, entenderem, se programem para fazer uma atividade nesse dia, no dia 10 de outubro, e reportem, porque lá o Internacional está focando nisso, eu quero muito que os clubes foquem nisso. A companheira Luísa está aqui como assessora, justamente para isso, para incentivar os clubes a fazerem, seja uma palestra sobre bullying, não é só sobre depressão, gente, não é sobre suicídio, tem muitos temas que vocês podem proporcionar saúde mental e bem-estar para realizar uma atividade, né? Inclusive, rapidamente falando, nós temos aqui
no Gonçalves Dias, um trabalho com idosos, né? E nós trabalhamos com idosos numa comunidade chamada Vila Primavera, que lá ficou... Os filhos foram embora e ficaram muitos idosos. E os idosos estavam se sentindo tão abandonados que todo mundo foi saindo e foi ficando só os idosos, que teve um idoso que ele se sentiu tão abandonado, tão sem ninguém, que ele deitou no colchão e botou fogo no colchão com ele lá, porque ele queria, né, queria se suicidar, porque não tinha mais visão. Aí a líder comunitária fez, né, uma associação comunitária para uma vez na semana levar os idosos na comunidade, fazer um lanche, e isso deu uma outra vida. Então, assim, isso é saúde mental, né, companheira Heloísa? Você sabe muito bem que a saúde mental não se trata só das doenças mentais, mas do bem-estar. O bem-estar é o quê? É você estar se sentindo mal e ter se sentir feliz. Então, é o bem-estar. O bem-estar. Então, é isso que eu quero falar. Vamos incentivar a companheira Heloísa, você como assessora, os clubes fazerem as atividades de 4 a 12 de outubro, porque o governador precisa que 50% dos clubes do distrito façam, trabalhem e reportem atividades na iniciativa global, né, saúde mental e bem-estar, nessa semana de serviço, tá bom? E isso também é um requisito para o clube conseguir o prêmio de Clube Excelência. Era só isso. Muito obrigada e parabéns, companheira. Você realmente, como já foi falado aqui, você faz a escolha assertiva e eu deixo aí o espaço aberto, assim como o governador, nós estamos aqui como uma terapia para, né, nos comunicar. Muito obrigada. Quem aqui no grupo que está assistindo vai mudar o olhar em casa? Eu tentei arrumar aqui meu computador para que ficasse um mosaico e eu pudesse olhar para todos, mas não deu para mim arrumar aqui, então poucas pessoas. Tem minha foto bem grande assim e algumas pessoas do lado. Você pode pedir que ele dê o joinha. Dê o joinha. Pronto. O que acontece é que, escutando alguém falar, a gente olha para uma causa que às vezes é passada despercebida na sociedade. Já falei que todo mundo tem seus afazeres, é ocupado, está sempre voltado para alguma coisa, mas precisamos deixar de viver no automático e olhar para si. Às vezes você precisa de ajuda. Alguém da sua família precisa de ajuda. Alguém que você não via, um parente, não está bem, está doente. E você sabe que um dia eu conversando com o idoso, ele falava assim, que o pior, a maior dor que ele sentia naquele momento era de abandono. Então, esse abandono é quando a pessoa se sente incapaz de fazer algo porque está em casa. E a saúde mental, uma das principais causas, o maior gasto que o governo tem no mundo é voltado para a saúde mental, vocês sabiam? O governo gasta muito, é uma despesa muito grande para o Estado cuidar de alguém que está com saúde mental afetada, porque sempre a saúde mental vai gerar algo físico. Aquela saúde mental abalada vai dar pressão alta, vai dar taquicardia, vai ficar faltando emprego. Isso gera gasto para o Estado. Por isso que o Estado hoje acordou e faz uma política pública e leis voltadas no cuidado, na prevenção. Hoje nós temos as doenças voltadas ao trabalho, que é a síndrome de Burnout, temos a ansiedade, depressão, essas doenças, e percebemos que essas doenças existem na nossa sociedade, e às vezes alguém está cansado, está esgotado, está com depressão, e aí diz assim, nossa, eu estou tão esgotado, mas não se atenta que esse aqui é o principal vilão, o celular. Talvez o burnout
que a gente consiga, que o funcionário sente aquela doença, aquele transtorno, né, aquela depressão, aquele momento, é devido a um aparelhozinho que você se sente cobrado o tempo todo. Você ia para casa, saía do seu trabalho, você era casa, você só voltava no outro dia na empresa para trabalhar, para saber do que tinha acontecido na empresa. Hoje, não. O chefe, ele manda notícia, ele manda pergunta, ele manda trabalho para você levar para casa. Você sai do emprego e traz os problemas para casa. Você não consegue viver de forma harmônica, separando, porque tem um celular que a gente, como chefe, eu como chefe, como direção, como aquele cargo na empresa, eu preciso olhar para o meu funcionário que ele é uma pessoa que tem família, que precisa de tempo, que precisa estar em casa, que depois que ele saiu da empresa, só no outro dia. Eu até digo assim para meus alunos do direito, eu digo, olha, vocês serão chefes. Existe um horário de expediente. No horário de expediente, você pode até ligar, não precisa botar mensagem. Posso lhe ligar? Não, liga logo. Você é o chefe. Ligue, está no horário de expediente. Passou do horário de expediente, não liga mais. No outro dia. Então, a gente precisa olhar para o outro como uma pessoa que pode adoecer e que teve seus problemas, e que tem problemas. Eu conheço pessoas que adoecem no trabalho e adoecem fisicamente e se afastam do trabalho, gera gastos para o Estado vai fazer uma política, mas a gente precisa também trabalhar o nosso comportamento dentro de uma instituição. Sempre quando eu acordo, no grupo, eu já coloco tudo que tem que ser feito. Dentro do escritório, as mensagens que eu tenho que mandar, lembrar alguém, o horário que eu vou atender aquela pessoa, um lembrete, a organização. Quando eu chego em casa, é meus filhos. Eu tiro a roupa daquela profissional e coloco a roupa de mãe. Coloco a roupa de esposa, a roupa de filha. Se conecta. Já pensou quão triste é você conversar com alguém, a pessoa falando com você e você olhando para o celular? Então, fica aqui o meu alerta para nós mesmos. Nosso comportamento, a presença que a gente tem que ter com quem está ao nosso lado. Eu nunca tive depressão. Nunca. Eu diria para você, minha companheira, desculpa lhe interromper, porque o tempo da reunião está limitado. Pronto, né? tem o companheiro Jorge também que quer falar. Eu peço agora a palavra, passo agora a palavra ao nosso companheiro Jorge, né? Finalizando as manifestações. Companheiro Jorge, com a palavra. Obrigado, boa noite, governador, companheira Suelen, companheira Heloísia, dá parabéns para você, né? No AL passado a gente já tinha tido essa oportunidade, né, de escutá-la, né? Foi muito marcante, também ficamos muito emocionados na época. E agora, vocês estavam falando sobre o luto, né, como viver, que é dia a dia, né? A cada dia a gente vai não esquecendo, mas aprendendo a viver, né, com essa dor, com esse sentimento. E hoje, coincidentemente, né, a gente também teve uma filha que a gente perdeu, não por conta disso, porque nasceu prematura. Hoje ela estaria fazendo 18 anos, né? E aí a gente lembrou disso agora, né? Então, hoje a gente consegue falar. Então, hoje a gente já consegue falar sobre isso, mas não foi fácil, né? Foi um exercício também diário de contar a história quando a gente tinha vontade de contar, né? Mas e contando até que a gente foi aprendendo, né? A conviver com a dor. Mas, claro, tem momentos que a gente lembra, se emociona, tem determinadas músicas que a gente escuta e lembra. Então, realmente existe isso. E é importante a gente respeitar mesmo o luto, mas chega um momento que a gente precisa
levantar a cabeça, né, e seguir em frente. Na época nós já tínhamos o nosso filho mais velho, né, o Gabriel, e ela faleceu uns 2 dias antes do Natal, né? Então a gente teve que fazer a festa normalmente, né, como se nada tivesse acontecido, porque nós tínhamos outro filho, né? E isso, no final das contas, nos ajudou também, né? A gente entendeu isso e seguimos em frente, né? Cuidando do outro, e depois já tivemos mais 2, então nós temos 3, né? Hoje em dia. Então, é isso, né? É nós respeitarmos o tempo de cada um e, como vocês falaram, nos colocarmos à disposição. Olha, estou aqui. Se precisar de alguma coisa, venha, converse, né? Eu estou aqui para escutar e tudo mais. Eu acho que é importante isso. E detectar, né, pessoas que possam estar passando por algum episódio desse, de adoecimento da alma, né? Como a gente fala também, por conta da depressão ou da ansiedade ou outras coisas, eu acho que é muito também na conversa, né, naquela questão da escutativa, de conversar com as pessoas, olhar no olho, e às vezes realmente a gente consegue perceber alguma coisa que está diferente, que não está como aquela pessoa era, digamos, antes, né? E tentar, claro que talvez quem nunca tenha passado por um episódio de depressão, de ansiedade, talvez não seja tão simples de fazer, mas quando a gente já passou, é mais fácil de identificar, é mais fácil da gente conversar com a pessoa, né, de dizer alguma coisa, porque tu já passou por aquilo, né? Tu tem uma ideia, não sabes o que ela está sentindo, porque não tem como a gente saber. Mas a gente pode, quem sabe, ter uma ideia do que ela está passando e tentar falar, fazer alguma coisa, incentivar a procurar um especialista, a procurar ajuda, esse tipo de coisa, né? Entender que isso não é uma fraqueza nossa, não é uma preguiça de fazer alguma coisa, não é isso. É algo que não está sob o nosso controle. A gente precisa de ajuda de especialistas, a gente precisa de remédios, né? E é isso que acho que precisa ficar entendido, tirar o preconceito, né? De quando a gente diz, eu estou com depressão, ou eu estou com burnout, ou coisa parecida, isso daí é papo furado, tu não quer... Não, não é isso, não, né? Vamos respeitar e vamos tentar ajudar aquela pessoa, né? Então, mais uma vez, parabéns, é sempre muito bom ter esses momentos que a gente possa refletir, possa aprender um pouquinho mais, né, sobre isso, como ser mais empático, né, com as pessoas, ter esse olhar mais cuidadoso também em casa, né? Acho que isso precisa começar em casa, com a gente mesmo, inclusive, né? Com a gente mesmo, além de também prestar atenção nos outros, mas prestar atenção na gente. Que às vezes, como você falou, a gente está adoecido e nem sabe. Acho que é só um cansaço porque está trabalhando muito e, na verdade, a gente está adoecido, né? Então, é importante isso também. Então, mais uma vez, muito obrigado, companheiro, obrigado, governador, companheira Suelen, companheiro Irã, companheira Elaine, né, por ter nos proporcionado, mais uma vez, um momento desse de reflexão, né, sobre um assunto tão importante. Obrigado. Companheiro, eu vou só finalizar a minha fala aqui. É muito importante isso que ele falou. E é exatamente aquilo que eu estava falando. Eu nunca tive depressão, porque eu nunca me permiti ter depressão. Eu sabia que eu estava de luto, uma tristeza intensa. E agora gostaria, só para finalizar, fazer só uma pequena dinâmica aqui no grupo. 2 minutos, juro. Vocês não precisam falar, vocês só vão sentir. Eu quero que cada um aqui, que esteja na sala, olhasse para si. E lembrasse de uma dor muito grande que você sentiu. E que você passou por essa dor. E você se compare a uma pérola. Porque a história da pérola, ela é um grãozinho de areia que entra dentro da ostra e causa um sofrimento muito grande para a ostra. E a ostra transforma aquele grão de areia em algo muito bonito. E isso é o trabalho que você realiza dentro do grupo. Dentro de um grupo tão importante, tanto do grupo
Lions Internacional. Cada uma aqui tem um papel muito importante para o grupo. Você é essencial. Você pertence ao Lions. E a gente precisa criar esse sentimento mais ainda de pertencimento à instituição. Que tudo que você passou te transformou nessa pessoa bondosa, solidária e ativa dentro de um grupo, querendo fazer a diferença na sociedade. Por você ter passado e ter transformado a tua dor em algo tão bonito, você não fica para si, você dá para o outro. E felicidade é isso. É a gente não fazer as coisas para si. É ajudar o próximo, sabendo que a tua felicidade é mais autêntica. Então, eu deixo aqui meu muito obrigado ao governador Sérgio Furtado, a nossa governatriz Suelen, a Elaine, a Aline, o nosso presidente Ulisses, o nosso primeiro vice-governador Iranildo do Vale, que tem um trabalho extraordinário em Campo Maior. Ele une o grupo, ele motiva o grupo, ele busca, mesmo ele com tantos afazeres, ele ainda está ali, direcionado, e ele é um nome na contabilidade aqui em Campo Maior e Teresina, mas ele realiza, ele faz o que precisa ser feito. Nosso presidente Ulisses já é o segundo mandato que ele realiza com excelência. Tenho aqui colegas como a Lia, que também é uma jovem, que já tem essa liderança, já fala com fervor, já impressiona, já motiva adolescentes e a nós. Minha amiga Ana Paz, que também está aqui, muito obrigada por sua presença. Obrigada, companheiro Jorge, companheira Sheila, Ieda, que participou. Então, muito obrigada pelo convite. Eu volto sempre que precisar. Mas aí hoje... Mais terapia? Estou precisando. O Setembro Amarelo, a gente fala do setembro, da prevenção ao suicídio, da valorização da vida, mas vai ter momentos em que não vai ser esse tema. Vai ter momentos em que a gente vai capacitar nossos colegas para falar de motivação, para falar de vida, e não para falar de dor. Mas eu tenho certeza que a minha história... Oi, minha amiga, porque a minha história ensinou muita coisa. Eu tenho certeza que as 35 pessoas aqui precisam de terapias para falar de uma dor, não quanto a sua, né, mas qualquer dor. E a gente chora aqui, que eu estou vendo todo mundo chorando, inclusive eu não paro de chorar, porque nós temos uma dor, né? E falar sobre é muito importante, como o companheiro Jorge relatou, né? Eu chorei com o relato do companheiro Jorge, chorei com o seu, porque eu me identifiquei. Enfim, eu tenho certeza que todo mundo, né, sentiu um pouquinho. E, às vezes, a gente só está precisando realmente desse falar, desse externar a dor. Porque a dor fica tão dentro da gente, tão acumulada, que às vezes o falar já resolve muita coisa. Mas quero agradecer, você foi brilhante, e eu acho que nós precisamos não só falar sobre isso no mês de setembro, né? Não é uma coisa que tem que ser falada só uma vez por ano. Eu acredito muito que isso tem que ser recorrente, e eu já, aqui em nome do governador, pedindo autorização dele, né? Já lhe convido para gente já marcar uma outra oportunidade, porque eu acredito que é muito necessário para um momento desse, porque se a gente passasse a noite aqui inteira até amanhecer, ainda não seria suficiente, né, para dirimir todas as questões mentais. Então, já se sinta convidada, e não vamos só ter, não queremos só tê-la aqui nesse mês, mas que nós possamos tê-la também em outras oportunidades ao longo do ano leonístico, e podemos já marcar também para o próximo mês, porque a gente não está... a saúde mental e bem-estar não está alinhada a uma campanha, embora a campanha do Setembro Amarelo seja importante, mas nós vamos... Até peço aqui ao companheiro Irã, que possa verificar com a nossa companheira Heloísa, assessora, para que a gente possa fazer pelo menos uma vez por mês, né? Como se fosse realmente uma terapia, porque eu acredito que vai ser muito importante.
Então, obrigada, companheira, você foi excelente. Agradeço muito às pessoas que estão aqui, e é muito importante para essa governadoria, porque uma governadoria não se faz só de razão, mas muito mais de emoção e de coração. E entender as dores do outro é muito importante para fazer uma gestão bem feita. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para o nosso governador do distrito. Estamos à disposição, viu, companheira Sueli? Oi, eu preciso dar um pequeno depoimento. Ela sabe que ela Fique à vontade, dizia ela dizia que ela queria ser eu quando crescesse. Lembra? Agora quem quer ser você sou eu. Eu estou precisando de crescer, porque você sabe que eu sou sua fã, né? Cheiro grande. Te amo, minha amiga. Também. Chegamos a esse momento, infelizmente, porque poderíamos demorar mais horas e horas e horas, o assunto não é cansativo, pelo contrário, tem a ver, certo? Tem a ver com um problema de cunho mundial, e antes que eu prossiga, eu vou passar a palavra aqui ao nosso vice-governador, certo? Nosso companheiro Iranildo do Vale. Mais uma vez, boa noite aos companheiros. Só quero agradecer a nossa palestrante pela belíssima palestra, como foi feita aí várias perguntas, que a gente poderia aqui ficar horas e horas que a gente não ia se cansar, tá? Companheira Heloísia, de coração, muito obrigado. Obrigado, companheiros, que até esse presente momento estão todos aqui atentos, que a companheira tinha para passar para a gente. Realmente, a gente toca o nosso coração e a gente relembra muita coisa das nossas vidas, o que a gente poderia ter feito, o que a gente não fez, mas, com certeza, saímos daqui mais forte, mais fortalecido, e com certeza nós saímos daqui com outro olhar em dizer para você, para meus amigos, para meus companheiros, como eu gosto de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Então, companheira Heloísia, muito obrigado, parabéns, uma excelente noite para todos vocês. Obrigado. Obrigada, boa Meu companheiro, noite. Com Deus. Meu companheiro e vice-governador Iranildo, eu posso dizer que eu faço das suas as minhas palavras. Eu gostaria de falar e parabenizar a nossa companheira Heloísia, assessora do Distrito LA6, da iniciativa na saúde mental e bem-estar de Lions Internacional, pela excelente palestra, minha querida, que você trouxe muitas informações importantes e tão necessárias mundialmente. Tivemos uma palestra, eu posso lhe dizer, clara, objetiva, mas, sobretudo, participativa, pois sabemos a importância de se falar sobre esse tema e o impacto que elas geram no fortalecimento do leonismo e no reconhecimento internacional de nossos clubes. Passo agora, inclusive, companheira, a seu pagamento como facilitadora através do certificado de apreciação. Companheiro Êxodo. Já está na tela. Certificado de apreciação. O governador do Distrito LA6, Sérgio Furtado, e a companheira Suelen, outorga a Heloísia Teixeira Ferreira o presente certificado pela excelência de seu trabalho como palestrante da palestra realizada no dia 13 de setembro de 2025, através da plataforma Google Meet, versando sobre o tema Setembro Amarelo, com uma carga horária de 3 horas. Gabinete da Governadoria, São Luís, Maranhão, 13 de setembro de 2025. Nesse momento, minha cara Heloísa, eu agradeço, primeiramente, a Deus e a presença e a participação de todos nessa brilhante e tão importante palestra. Eu tenho certeza de que, com o envolvimento compartilhado entre todos no dia de hoje, a respeito da saúde mental e bem-estar, quero externar minha imensa alegria por algo tão profundo que o DLA6 está proporcionando, através desta governadoria. Além de termos uma palestra, tivemos o testemunho e as palavras de todos tocaram intimamente a cada um dos que estão presentes. O meu muito obrigado. E eu gostaria
que todos continuassem com seus microfones fechados e pediria 1 minuto de silêncio pela filha da nossa facilitadora e, assim como a filha do nosso querido Jorge e Laura, nosso casal do Pará, pela perda de um pedaço de si, a contar de agora. Estou contando. Mais uma vez, o meu muito obrigado pela palestra. E agora, gostaria de pedir, antes da nossa fotografia final, que todos abrissem os seus microfones para a nossa oração pelo Brasil. Após este governador falar, repitam, por gentileza. Ó Deus onipotente, Ó Deus, princípio e fim de todas as coisas, e nós brasileiros, o amor ao próximo, ao para que façamos da nossa pátria uma terra de paz, de ordem e grandeza. Velai, Senhor. Velai, Senhor. Pelo destino do Brasil. Assim seja. Assim seja. Muito obrigado a todos, muito obrigado à nossa facilitadora, muito obrigado a todos os depoimentos e as trocas de informações. Abram suas câmeras, por favor, para a nossa foto oficial. Companheiro Wilson. Quero também aqui externar em nome do governador que nós iremos marcar, viu, companheira Heloísa? E a todos que estão presentes, mais uma terapia, né? Dessa. Nos próximos meses, né? E poderemos estar presentes, porque eu acredito que uma conversa dessa só não é o suficiente, né? Então, nós teremos terapias constantes. Muito obrigada a todos. Olha, o Êxodo falou que a foto não sai enquanto todos não estiverem felizes e sorrindo depois de uma palestra dessa, viu? Tudo certo, pronto, companheiro? Foto tirada. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos e até a próxima. Bom final de semana. Boa noite. Muito obrigada. Obrigada, Heloísa. Luz, obrigada. De bom. Um abraço, companheira Heloísa, das Minas Gerais. Obrigada, parabéns. Por estar aqui, viu? Obrigada, foi muito bom. Bom final de semana. Companheira Orbélia, obrigada, como sempre, presente. Obrigada, companheira, foi maravilhoso. Saudades. Beijo. Beijos.